vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, neste primeiro domingo do mês de julho. Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. São Paulo, que foi o grande missionário, pregador do cristianismo. E São Pedro, que foi designado pelo próprio Cristo para ser rocha da igreja, portanto, o primeiro papa da Igreja Católica. E por conta disso, nós celebramos hoje também o Dia do Papa. Rezemos por nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Vamos juntos agora rezar esta oração. Ó Jesus, mestre e pastor, olha com carinho para o Papa Francisco. Dá-lhe sabedoria para conduzir a Igreja segundo o Evangelho e coragem para lidar com os desafios do mundo atual. Que este teu servidor seja para todos nós um pai amigo, aberto e generoso para acolher as angústias e as tristezas do povo, mas também suas esperanças de tempos melhores e vida mais digna. Concede sempre ao nosso Papa fortaleza nas dificuldades, suficiente luz nas incertezas, conforto nas horas de solidão e otimismo em todas as circunstâncias. Abençoa, Senhor, o Papa Francisco, que a sua simplicidade e testemunho de vida despertem em cada pessoa sincero desejo de maior comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Não o deixes nunca sozinho, Senhor, e que nós, sensíveis às suas necessidades espirituais e materiais, o acompanhemos sempre com nossa oração solidária e nosso amor filial. Amém. E nos próximos dias será realizada a 5ª semana de formação da Pastoral Familiar. Vamos agora, nessa entrevista, saber os detalhes da programação. Neste mês de julho será realizada a 5ª semana de formação da Pastoral Familiar. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o casal Nayara e Milton, eles que são o casal assessor de formação da Pastoral Familiar. Então sejam bem-vindos aqui ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Muito obrigado. Então eu gostaria de começar perguntando a você, Nayara, qual é o tema que será trabalhado nessa 5ª semana de formação da Pastoral Familiar? Nós vamos trabalhar os documentos, a importância dos documentos da igreja na formação dos agentes da pastoral familiar, né? É o conhecer os documentos da igreja para que você desenvolva um trabalho, atividades práticas em todas as foranias, né? Diaconias e paróquias, de acordo à luz do Evangelho, né? De acordo com o que os documentos da nossa igreja nos mostram e nos pedem. E de que forma trabalhar, né, esse tema, realizar essa formação, vai ajudar no trabalho, né, dos agentes da Pastoral Familiar? A Comissão Arquidiocesana dispõe dessa semana de formação para justamente qualificar os nossos agentes para o desenvolver dos trabalhos deles lá na paróquia, porque é eles quem desenvolve o trabalho lá na paróquia. Nós, quanto à Comissão Arquidiocesana, a gente se preocupa com essa semana de formação, mas quem realmente desenvolve esse trabalho é os agentes das paróquias. Milton, e quais são as expectativas para essa 5ª semana de formação da Pastoral Familiar? As expectativas são as melhores. A gente, como passamos por 2 anos que não foi realizado o evento de forma presencial e sim somente de forma online. E este ano a gente está voltando com o evento da forma presencial. E aí a nossa expectativa é as melhores, que realmente a gente consiga o objetivo, que é atingir os agentes pastoral familiar lá da paróquia. E agora, Joyce, além de ser presencial essa semana de formação, nós temos também uma novidade que é a questão da transmissão online para as foranias, porque a nossa arquidiocese tem várias foranias, por exemplo, a Forania Rural 4, que são cidades do interior. Então, as foranias mais distantes de Teresina, os agentes lá também poderão participar de forma online. E então, Nayara, o que vocês, enquanto comissão, pretendem alcançar com essa formação? Que os agentes de pastoral familiar, né,
realmente conheçam os documentos da igreja, né? Os nossos documentos. É a importância da ação, mas não a ação qualificada. Nós buscamos qualificar os agentes de pastoral familiar para que eles, em suas ações, né, atuem nas ações da missão, das missões da igreja, da pastoral familiar, da nossa arquidiocese, mas de forma qualificada. Como assim qualificada? Conhecendo os documentos, né? Sabendo também a parte teórica, não é só o fazer por fazer, mas o fazer de acordo e à luz do Evangelho e o que os documentos da nossa igreja nos mostram e nos pedem. Nayara, e qual vai ser a programação dessa 5ª semana de formação da Pastoral Familiar? A semana de formação da Pastoral Familiar, na verdade, nós decidimos, enquanto comissão arquidiocesana, né, enquanto grupo de formação, ser apenas 3 dias. Por conta de não ficar muito cansativo, de haver um maior aproveitamento, né, dos conteúdos que vão ser mostrados, das atividades que vão ser realizadas. Então, vão ser apenas 3 dias em vez de uma semana inteira de formação. E o que será realizado durante esses 3 dias, né, nessa formação? Nesses 3 dias, nós vamos ter, nos 2 primeiros dias, nós vamos ter 2 palestras. E entre essas palestras, entre uma palestra e outra, com os documentos, mostrando alguns documentos da nossa igreja, né? Nós vamos também ter, Joyce, atividades, né, das foranias. As foranias vão trazer atividades concretas que elas já realizam lá em suas paróquias e vão mostrar para que seja divulgado, né? E compartilhado com os demais agentes que lá estarão, né? Então, e no final, no 3º dia, nós vamos ter apenas uma palestra, né? E nós vamos encerrar com um grande arraiá julino, né? Que também já faz parte, esse arraiá no final da formação, um momento de confraternização entre os agentes de todas as foranias, né? Já faz parte dessa semana de formação também. Milton, então, para as pessoas que desejam fazer parte, como é que funciona? Precisa fazer uma inscrição prévia? Como é? Não há necessidade de se fazer essa inscrição prévia. A Comissão Arquidiocesana divulga o evento nas paróquias e os agentes de pastorais da Pastoral Familiar só vêm participar. Não há necessidade de ter uma inscrição prévia para participar do evento. Então, eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês aqui no programa Em Tuas Mãos. Obrigada por compartilhar esse assunto com a gente. Então, Milton, Nayara, fiquem à vontade para se despedir. Nós é que agradecemos, né, e aproveitamos a oportunidade para incentivar e para convidar todos os agentes de pastoral, principalmente pastoral familiar, de todas as foranias da nossa Arquidiocese de Teresina, participem tanto presencialmente como de forma online, né? Nós somos agentes iguais a vocês. A gente aqui agradece a oportunidade, Joyce, de estar aqui para divulgar o evento, a semana de formação da Pastoral Familiar. E como a Nayara falou, a gente só pede que os agentes de pastoral realmente aproveitem esse momento e participem do evento. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na Igreja Particular de Teresina. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E durante todo o mês de julho, a nossa igreja vivencia o mês de animação do dízimo, que este ano tem como tema Dízimo, um gesto de solidariedade. Agora, no quadro Bons Conselhos, vamos refletir um pouco mais sobre esse assunto. Este mês de julho é dedicado à animação do dízimo em todas as comunidades da Arquidiocese de Teresina. Por isso, nos nossos Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar com o assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo, Diácono Giovanni Batista. Diácono, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce. Bom dia a você e a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através do programa Em Tuas Mãos. O tema deste ano trabalhado, né, vai ser dízimo, um gesto de solidariedade. Como esses dois temas, eles se relacionam?
eles se relacionam de uma forma profundamente íntima, porque o dízimo é uma atitude do ser humano que, em resposta ao amor de Deus, que o alcança por primeiro com sua providência, o ser humano automaticamente, sem nenhum indicativo externo, compreendeu que tudo aquilo que ele tinha para a sua sobrevivência era fruto da providência de Deus. Então, a partir de uma atitude própria do ser humano, ele resolveu responder a este amor com um gesto de gratidão, devolvendo a Deus um pouco do muito que ele lhe concede. E assim se torna um jeito, uma forma de contribuir com a missão da igreja e, consequentemente, de se solidarizar com os irmãos e irmãs através da ação caritativa da igreja. E no que diz respeito à solidariedade, a solidariedade ela está intimamente ligada a este gesto de contribuir com o dízimo, porque a solidariedade é o compromisso através do qual as pessoas livremente se obrigam umas às outras e cada uma delas com todas, né? Então, o dízimo e a solidariedade são duas palavras que são praticamente irmãs, porque ambas correspondem a um gesto de amor do ser humano a Deus e ao seu próximo, e assim leva-o a cumprir fielmente o mandamento maior de Deus. E qual a importância desses agentes da pastoral do dízimo em serem multiplicadores em suas comunidades? O agente da pastoral do dízimo é aquele que já compreendeu porque encontrou Jesus através da ação evangelizadora da igreja. Então ele não só se conformando em ser um dizimista, ele se colocou à disposição da igreja para, através do seu testemunho, animar outros e promover também este encontro das pessoas com Deus, para que elas também possam, neste encontro com Deus, serem multiplicadores da ação evangelizadora da igreja. Então, diácono, por que é importante devolver o dízimo, né? Por que devolver, fazer essa devolução, ela é necessária para nós cristãos? Olha, se a gente partisse a partir de uma questão prática, dizia que era simplesmente o fato de colaborar com a vida e a missão da igreja, com tudo aquilo que era necessário. Mas a importância do ser dizimista é o fato de que esta minha atitude é a certeza de que eu verdadeiramente encontrei Deus. Dentro de cada ser humano existe um espaço que tem um tamanho único, o tamanho de Deus. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e o livro da sabedoria ainda vai mais além, diz que o ser humano foi criado à imagem e à natureza do próprio Deus. Então, o ser humano ele tem dentro de si uma centelha divina e um germen da eternidade. Então, o ser humano sempre busca o infinito e o eterno. Quando ele encontra Deus, ele se encontra, ele realmente descobre a sua verdadeira identidade, de um ser criado no tempo, mas não para o tempo, de um ser criado numa forma humana, mas com esta semente de eternidade que o projeta para além dos umbrais do tempo. Então, quando o ser humano é um dizimista fiel, é a certeza de que ele verdadeiramente encontrou a Deus e quer levar este Deus a outras pessoas que ainda não o conhecem. E como vivenciar verdadeiramente essa devolução do dízimo? Tornando-se um multiplicador desta experiência. Como eu costumo dizer, se você quiser saber o grau qualitativo e quantitativo da ação evangelizadora de uma paróquia, olhe para o dízimo dela. Porque uma paróquia formada por homens e mulheres que verdadeiramente tiveram esse encontro com Jesus é uma paróquia formada por homens e mulheres conscientes da sua missão enquanto igreja. Então, a importância do ser dizimista e a prática e a contribuição se dá exatamente a partir desta experiência. E qual conselho o senhor dá para aqueles que desejam, né, que sentem essa vontade no coração de serem dizimistas? Olha, não existe outro caminho, senão buscar uma intimidade maior com Deus. Ninguém vai se tornar um dizimista fiel simplesmente por um gesto de bondade. Só se torna um dizimista fiel quando você verdadeiramente encontra Deus. E quais seriam os caminhos? Em primeiro lugar, um conhecimento de Deus através daquilo que Ele se revela a nós, que é a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Automaticamente, conhecendo a Deus através das Sagradas Escrituras, o ser humano ele passa a ter não momentos de oração, mas ter uma vida de oração, que se torna um caminho ordinário para que este encontro verdadeiramente se perpetue e se torne uma constante na vida.
Então, palavra de Deus, oração e a vivência dos sacramentos, a participação na Santa Missa, a confissão e, principalmente, uma vida em comunidade, no meio dos irmãos. Ninguém consegue ser um dizimista fiel vivendo isolado. Você pode até se sentir impulsionado e uma vez por outra ir lá e dar alguma contribuição, mas se tornar um dizimista fiel como algo que é fruto desta experiência com Deus só numa vida em comunidade. Deus pode nos encontrar em qualquer lugar, mas por excelência na comunidade. Então, Diácono, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto tão importante e necessário para a nossa igreja. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar participando do programa Em Tuas Mãos para falar deste tema que é tão importante para a igreja, e quando eu digo igreja, para a igreja que é constituído por cada um de seus fiéis, para que todos possam descobrir, através da devolução do dízimo, esta forma de construir uma relação de amor, amizade e gratidão para com Deus. E ainda sobre o mês de animação do dízimo, você confere agora este depoimento. Bom dia, sou Conceição Andrade, coordenadora paroquial da Pastoral do Dízimo, da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Falar da minha experiência sobre o dízimo é falar sobre a prática da minha fé. Desde quando eu tive a consciência de que ser um cristão autêntico é ser igreja, e de que ser igreja é levar a missão que eu recebi, desde os meus sacramentos do batismo, Eucaristia, Crisma, para a minha vida, eu fiz essa experiência de ser dizimista, por amar a minha igreja, por amar a Deus e amar a minha igreja. E hoje eu sou dizimista na paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição e na área pastoral Nossa Senhora da Conceição em Prata do Piauí, minha terra natal. A animação do dízimo na paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição era realizada até o ano passado apenas uma semana no mês de outubro, no mês missionário, onde nós realizávamos a semana de animação do dízimo, onde era realizado encontro em todas as comunidades, um encontro por comunidade, e com encerramento com a caminhada da partilha ou uma ampliada do dízimo, que era um grande encontro com todas as comunidades junto para conscientização sobre o dízimo. Nesse ano, nós vamos ter uma nova experiência de realizar o mês missionário do dízimo, o mês de animação do dízimo, no mês de julho, onde nós vamos iniciar no 1º de julho com a Santa Missa, e onde estará presente todas as comunidades que integram a nossa paróquia, que trarão seus santos padroeiros para serem abençoados e enviados às famílias. Nessas famílias haverá um encontro da partilha, subsidiado por essa cartilha aqui, que foi proposta pela equipe arquidiocesana do dízimo. E também faremos também a animação nas Santas Missas durante todo o mês, animação nas Santas Missas com acolhidas, cânticos, mensagem, testemunhas. Vale também aqui observar que no 2º domingo de cada mês, não somente no mês missionário, nós teremos o domingo da solidariedade, certo? Vai ser também uma ação prática da nossa igreja, o domingo da solidariedade, onde no momento do ofertório, os fiéis trarão 1 quilo de alimento não perecível para ser doados às famílias mais carentes da nossa comunidade. Então, eu estou aqui para dizer que ser dizimista é uma graça, é fonte de bênçãos, e convido a todos vocês para ser dizimista e participar desse grande evento da Arquidiocese do mês missionário do dízimo. Confira agora os principais destaques da ação social arquidiocesana no quadro Boletim da ASA. Está começando para você mais um Boletim da ASA, trazendo aquilo que foi destaque na atuação da ação social arquidiocesana ao longo da última semana. E o protagonismo social na luta contra as violações de direitos de crianças e adolescentes é uma marca do trabalho que vem sendo realizado pela ação social arquidiocesana
ao longo desses 65 anos. E como parte desse protagonismo, a ASA participou na sexta-feira, dia 24 de junho, do painel de boas práticas no enfrentamento ao trabalho infantil, que foi promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho na 22ª Região por meio da Escola Judicial. Como parte da programação, foram apresentadas as boas práticas de enfrentamento ao trabalho infantil, tendo como destaque a atuação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos da ASA, por meio dos resultados alcançados no projeto Florada dos IPs, em sua primeira edição. Também foram apresentadas as ações desenvolvidas pelo projeto Jovem Aprendiz da ASA, que há mais de 20 anos desenvolve ações de impacto através da inserção de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho formal, através da Lei da Aprendizagem. E o Núcleo da Pessoa Idosa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Integrar promoveu na tarde da última quarta-feira, dia 29 de junho, o seu Arraiá da Melhor Idade. O momento contou com a presença de idosos assistidos, bem como do grupo de voluntários do serviço, que realizaram diversas brincadeiras e atividades lúdicas relacionadas ao período junino. E o serviço Levanta-te Vem para o Meio, que é uma referência no atendimento e na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, está com diversas oportunidades esperando por você. Se você é uma pessoa com deficiência ou conhece algum PCD com interesse em ingressar no mercado de trabalho formal com remuneração, procure o serviço e fique por dentro das oportunidades que estão à disposição. O serviço Levanta-te Vem para o Meio fica localizado na sede da ASA, na Avenida Frei Serafim, número 3200, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Está sempre à sua disposição. Esse foi o nosso Boletim da ASA. Até o próximo final de semana. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos fica disponível na íntegra em nosso canal no YouTube. Lá você pode curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você pode acompanhar o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E agora você fica por dentro de tudo aquilo que aconteceu na Arquidiocese de Teresina na última semana no nosso quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na sexta-feira, dia 24 de junho, 7 seminaristas da Arquidiocese de Teresina realizaram o rito de admissão às ordens sacras. Vamos conferir. A admissão foi realizada durante o encerramento da Festa do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do Seminário Maior, que este ano teve como tema do Coração de Cristo ao Coração do Homem, 40 anos de comunhão e missão. Além dos 7 seminaristas da Arquidiocese de Teresina, receberam a admissão mais 5 seminaristas de outras dioceses, totalizando 12. O arcebispo de Teresina, que presidiu a solenidade, fala sobre o grande significado que esse momento tem para os futuros sacerdotes. É um momento que já se tornou tradicional na vida do nosso seminário. Todos os anos, na Festa do Coração de Jesus, a não ser nos anos da pandemia, que foi impossível, nós fazemos o que chamamos rito de admissão às ordens sacras. Quer dizer, o seminarista que já está devidamente preparado no sentido de estar convicto de que seu caminho é esse e que já fez parte do caminho para o ministério ordenado, ele então pede ao seu bispo que ele quer ser admitido como candidato oficial às ordens sacras. A isso nós chamamos rito de admissão. Quer dizer, é admitido como um candidato oficial às ordens sacras. Então hoje nós tivemos 12, 6 dos quais da nossa arquidiocese. Isso foi muito significativo, que nós pesamos a metade da turma. Os outros foram de três outras dioceses. Picos, Parnaíba, Bom Jesus. Não, 4, e Campo Maior também.
Então, para nós é uma esperança, se torna uma estrada que se abre, porque estes já têm uma decisão mais amadurecida, já têm uma vontade mais firmada e se torna uma causa de alegria para os formadores, para os seus bispos, para o povo que, vendo isso, também se anima a apoiar e estimular as vocações. Um dos seminaristas que recebeu a admissão às ordens sacras e está no 2º ano de teologia, fala sobre a importância desse momento para a sua caminhada rumo ao sacerdócio. Esse momento representa para mim uma grande alegria, uma vez em que eu vejo que não estou nadando contra a correnteza, né? A correnteza em que a formação me proporciona, a correnteza aquilo em que, juntamente com o nosso bispo, Dom Jacinto, a formação de Teresina também me proporciona, né? É um caminho em que estou dando juntamente com eles, né? Uma vez em que eles vão me auxiliando e assim vamos caminhando juntos. Quem também foi admitido às ordens sacras foi o seminarista Sávio, que durante 6 anos caminha nessa missão em busca da ordenação sacerdotal. Ele fala sobre o significado desse momento em sua vida. O dia de hoje representa um marco muito grande na nossa caminhada vocacional. Já são 6 anos de caminhada. Então, desde o início, lá em 2017 até este 2022, foi um percurso de 3 etapas de crescimento, de amadurecimento. E o dia de hoje representa um sinal, uma manifestação, um aceno da igreja, de dizer que perante a igreja nós somos agora candidatos oficiais ao ministério ordenado. Então, esta caminhada até o presente, o sentimento é de gratidão, de felicidade, mas também de vontade de continuar. O padre Ayrton, que foi reitor do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus e acompanhou parte do processo de formação desses seminaristas, faz uma avaliação desses jovens que sonham em ser padres. Os seminaristas que hoje foram admitidos nesta celebração já fizeram um processo de entrada, de discernimento, e agora, como se eles estivessem um pouquinho mais seguros, a partir da aprovação dos formadores, para esse caminho rumo ao sacerdócio, eles são reconhecidos pela Igreja como candidatos oficiais a esse sacerdócio que vem inicialmente pelo serviço do diácono e adiante do serviço do presbítero. É um passo importante, também é um sinal do seminário no seu serviço, no seu acompanhamento. De alguma maneira ganha o seminarista e o seminário também diz ou prova que está realizando seu serviço de acompanhamento a esses jovens que querem ser padres. Ele, que vai assumir a partir de agora uma paróquia, fala sobre esses anos de trabalho realizado por ele no seminário. O serviço no seminário como formador é um serviço de padre. O padre dentro do seminário, ele vai ser padre e a partir da sua experiência ou da sua caminhada formativa, vai acompanhar aqueles que estão iniciando esse desejo e esse processo. De alguma maneira é alguém que já passou por um caminho e sabe dizer por onde caminhar, qual seria o trajeto, a escolha melhor. Mas além disso também é um serviço de acompanhar gente a crescer. É como se fosse alguém que precisasse cavar para encontrar água. O nosso serviço é acompanhar, ficar perto dos seminaristas e encontrar neles esses sinais que comprovam que realmente o que Deus quer deles é o serviço sacerdotal na igreja. A partir de agora, quem passa a assumir como reitor do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus é o padre Antônio Soares. Ele, que esteve presente no momento da solenidade, diz como recebe essa nova missão. Cada nova missão, o nosso espírito experimenta aquilo que se assemelha ao espírito dos grandes profetas da Sagrada Escritura. Quando foram chamados, quando foram escolhidos, eleitos pelo Senhor, todos eles tiveram como primeira reação este sentimento de recusa, de reconhecimento das suas limitações e incapacidades. Agora, é claro que também, como ser humano, diante da grandeza da missão, porque não é qualquer coisa a missão de lidar com a formação do humano que pretende ser sacerdote, a geração do homem sacerdotal, nos tempos desafiadores em que nós nos encontramos. Porém, há também o sentimento de confiança pela certeza de que nós não fazemos esta missão, não realizamos sozinhos.
Então nós não vamos fazer aquilo que está em nossa cabeça de modo particular, mas queremos trabalhar em sintonia com o projeto formativo que os nossos bispos propõem e, acima de tudo, iluminados e auxiliados pela força e pela graça do Espírito Santo, a força iluminadora de todos nós que nos colocamos a serviço da Igreja. Estiveram presentes na solenidade bispos do Regional Nordeste 4, integrantes do clero arquidiocesano, seminaristas, familiares e a comunidade de fé. Após alguns anos, a Arquidiocese de Teresina voltou a realizar o Encontro Arquidiocesano dos Acólitos. O momento foi realizado no sábado, dia 25 de junho, no auditório Dom Avelar Brandão Vilela. Com o tema Servir ao Senhor com Alegria, o encontro tem como principal objetivo proporcionar interação, comunhão e aprofundamento na caminhada enquanto servidores do altar. Durante o evento, foram realizados vários momentos, palestras e oficinas. O arcebispo de Teresina, que participou de formativa do encontro, através de um bate-papo com os acólitos, fala sobre a importância desse dia na vida dos que servem ao Senhor. Olha, acólito e acólitas são hoje na igreja, um batalhão. Até brinco quando os vejo assim, de que é o Exército Vermelho, né? Porque é um grande número. Isso primeiramente nos causa alegria de ver que adolescentes e jovens se deixam atrair por Jesus para o serviço do altar. Segundo, é uma oportunidade muito boa de dar a eles um pouco mais de conhecimento e, particularmente, de dizer, olha, vocês são enxergados. O bispo lhes olha com simpatia, lhes vê com esperança, vê em vocês uma promessa firme de uma igreja que tem um rosto jovem, onde pessoas que vão se formando ao pé do altar sejam amanhã católicos convictos, né? Então, um momento como esse anima, os jovens se animam, vê que uma paróquia tem um grupo, outra tem outro, vê uns irmãos mais velhos, mais velhas, outros novinhos, isso dá um ânimo e a gente também se sente gratificado em poder ter contato com eles, já que eles estão sempre gratuitamente, alegremente a serviço do altar. Dom Jacinto faz ainda uma avaliação da atuação da Subcomissão Arquidiocesana dos Acólitos. Eu desejei isto porque eu digo que é uma grande responsabilidade nossa de ter esses jovens e adolescentes, às vezes 2, 3 anos conosco, não podem sair do mesmo jeito. Então criamos a Subcomissão de Acólitos para poder tentar, estamos tentando, ainda não conseguimos muito, tentando dar um acompanhamento, uma formação litúrgica, bíblica e humana para que eles possam desenvolver seus talentos e, ao mesmo tempo, sua fé. O coordenador arquidiocesano dos acólitos também avalia a volta da realização desse evento, que há anos não é realizado na Arquidiocese de Teresina. Para nós, enquanto arquidiocesano dos acólitos, foi um momento de grande alegria. Uma oportunidade de nos reunirmos enquanto pastoral e fortalecer essa consciência de que nós somos um serviço a favor da igreja, um serviço em disposição do povo de Deus. Ao servir na liturgia, nós fortalecemos em nós, no nosso coração, na nossa mente, essa certeza de que é a Deus que nós servimos. Então, esse evento, o Encontro Arquidiocesano dos Acólitos, vem como um coroamento de tudo aquilo que nós fazemos ao longo do ano nas nossas comunidades, para fortalecer nos acólitos, fortalecer nos grupos, nos coordenadores, sobretudo, essa compreensão, esse desejo de estar sempre a serviço do Senhor com alegria, tal como é o tema do nosso encontro, servir ao Senhor com alegria. Hudson, que participou do encontro auxiliando a comissão, já atuou como acólito por 16 anos e anteriormente já foi coordenador arquidiocesano. Ele revela como esse serviço o ajudou em sua caminhada enquanto cristão.
Tudo que eu tenho hoje eu devo à igreja, né? Tudo que eu aprendi enquanto coordenar grupos, gestão de pessoas. Hoje eu trabalho no RH de uma empresa, então tudo que eu faço hoje de entender o lado humano, pessoal, fazer seleção, todo esse recrutamento, tudo eu aprendi na igreja. E para mim se torna uma coisa que eu já fazia, era como se fosse uma coisa que eu passei a vida toda, 16 anos fazendo aquilo ali, quando na verdade eu comecei agora, mas eu já fazia na igreja. Então tudo que eu tenho eu devo à igreja. Nunca me faltou serviço, nunca me faltou trabalho, nunca precisei abdicar dos meus compromissos para estar na igreja e depois dizer, poxa, eu tenho uma prova, eu vou ter que estudar, não vou para a missa. Não, sempre fui para a missa e depois eu me dava bem na prova, né? Já a participante Larissa, da paróquia São Sebastião, começou a servir como acólita recentemente e já quis fazer parte desse momento na intenção de se aprimorar. Ela conta sobre os ganhos em participar do encontro. Eu acho que é de suma importância para todos os acólitos para a gente saber o sentido, né, do nosso servir. E, como já disse o próprio tema, a gente aprender e se lembrar que a gente tem que servir com alegria. Que todos os acólitos que aqui estão presentes renovem a chama que tem dentro de nós em servir. Que a gente não desista, por mais que seja um pouco difícil, que alguns, né, mas que São Tarcísio esteja sempre na frente para a gente sair daqui mais vivo desse nosso servir. A última vez que o Encontro Arquidiocesano dos Acólitos foi realizado foi no ano de 2016. Após 6 anos, o evento voltou a ser realizado e teve a duração de um dia, com início às 7h30 da manhã e término às 6 horas da tarde. No domingo, dia 26 de junho, foi realizada a Romaria das Famílias Dizimistas à Santa Cruz dos Milagres. Esse encontro, que vem sendo feito desde 2019, juntou este ano uma grande caravana com 22 ônibus, vans e carros particulares. Participaram aproximadamente da celebração 2.900 pessoas. Na noite da última segunda-feira, dia 27 de junho, foram investidos 21 ministros da Palavra durante celebração presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Forania Leste da capital. Agora, esses novos ministros assumem essa importante missão. Na última terça-feira, dia 28 de junho, a Arquidiocese de Teresina comemorou os 25 anos de ordenação sacerdotal do Padre Cabrini durante celebração realizada na cidade de Demerval Lobão. A solenidade foi realizada na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e foi presidida pelo próprio jubilando. No momento, se fizeram presentes parentes, amigos e paroquianos. Natural da cidade de Demerval Lobão, o sacerdote foi ordenado há 25 anos pela imposição das mãos do então bispo auxiliar de Teresina, Dom José Gonzales Alonso. O padre iniciou sua vida sacerdotal por volta do ano de 2002 como pároco de Água Branca. Ele relembra alguns momentos que marcaram esses anos como servo de Deus. O principal ponto foi no dia da ordenação. Aqui nesta cidade, em Demerval Lobão, há 25 anos, era o momento esperado e que eu então me entreguei assim de forma bem alegre, bem total, bem feliz, bem consciente também. Depois, os outros pontos importantes foram as paróquias, os trabalhos pastorais que eu assumi como padre. Isso foi marcando a minha vida e foi me fazendo entender realmente o verdadeiro sentido da minha escolha, da minha caminhada, da minha vocação. Posso dizer isso, primeiramente a minha ordenação, que todos nós ficamos na expectativa, esperando esse momento, e depois os trabalhos que a gente assume na paróquia propriamente. O jubilando destaca ainda como é para ele cumprir essa missão de presbítero durante esses 25 anos. Me sinto completo, me sinto satisfeito, me sinto tranquilo, me sinto feliz. É algo desde a adolescência que eu comecei a pensar e efetivamente trabalhando, assumindo o que eu assumi como padre. Isso vem justamente fazer com que eu me sinta eu me sinta realmente realizado, me sinto tranquilo, me sinto feliz, me sinto bem à vontade. E é isso que eu escolhi, eu gosto, eu amo. O arcebispo de Teresina, que esteve presente na solenidade, relembrou durante a missa histórias relacionadas à missão do jubilando durante esses anos como presbítero. Dom Jacinto fala sobre o significado dessa comemoração para a Igreja Particular de Teresina. 25 é um ano de plenitude, é um jubileu de plenitude.
eu fiz 50, a gente diz é o dobro, né? Mas a idade, o tempo já leva a um olhar mais para o fim do que para frente. E ele está, como os outros, olhando mais para frente e em plena atividade pastoral. Então somos felizes de compartilhar com ele esse momento de graça. Ele quis celebrar aqui em Demerval Lobão por ter sido sua primeira paróquia. E então aqui foi seu primeiro amor, né? E assim a gente se une a ele nessa grande ação de graças, desejando que seu ministério cada dia mais seja fecundo. Uma das familiares que estava presente na solenidade acompanhou desde cedo boa parte da caminhada dele e ainda pôde vivenciar há 25 anos o dia em que o jubilando foi ordenado sacerdote. Ela relembra um pouco sobre essa época. Desde criança que ele sempre ficou bem próximo da igreja e aí ele não fugiu dessa missão, então eu acredito que é muito amor, uma aproximação muito grande. Desde criança, o padre Mário, que foi quem colocou ele assim, esse amor grande. E aí ele não saiu desse caminho, que chegou até esse tempo de agora. E passou por várias paróquias, com muito amigo, ele deu catequese, ele teve muitas etapas na vida dele. E sempre perseverante, né, nesse caminho aí que ele está. Bernadette relata ainda uma história que tem relação com os anos de missão do padre Cabrini, que ficou marcada em sua memória. Ele já celebrou uma missa lá na minha casa, de uma pessoa nossa, que quando ele terminou a missa, as pessoas chegaram para mim e perguntaram assim, quem é esse padre? De onde é esse padre? Eu falei assim, ele é da minha família, é o sobrinho do meu pai, é meu primo, filho da minha tia. Meu Deus, mas esse padre celebra uma missa que eu saí mesmo, ela disse que saiu contente, saiu bem e todo mundo saiu conformado, né? E aí ele é um padre mesmo bem perseverante, em catequese e tudo, e ele conversa, né? E ele já passou por várias paróquias, mas o início foi aqui. Edileuza, que também esteve presente na celebração, é paroquiana da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e conhece o padre Cabrini desde muito nova. Ela, que foi prestigiar esses 25 anos do seu sacerdócio, conta o que esse momento representa para toda a comunidade. A vida da gente, além de ser dom de Deus, é um livro que escreve a nossa história. E ele faz parte da nossa história de Demerval Lobão, porque assim como a gente sabe pelo nome quem foi o primeiro prefeito, ele foi o primeiro padre ordenado da nossa cidade. Isso é muito importante. Atualmente, o padre Cabrini serve ao povo de Deus como administrador paroquial da paróquia de São Félix de Catalice, na cidade de São Félix do Piauí. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Agora é hora do nosso quadro Dicas da Fé. Este quadro que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica de leitura para você é o subsídio Missionários da Partilha, da editora Santuário. Este subsídio traz 12 propostas para a celebração do dízimo na comunidade. As celebrações foram pensadas uma para cada mês do ano, sempre a partir dos temas próprios. Por exemplo, mês de maio, Maria, mês de setembro, a palavra, mês de outubro, a missão e assim por diante. Este material ajudará a fortalecer e animar os fiéis de nossas paróquias na vivência da partilha, importante dimensão da vida cristã.
E esta foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. Aproveite, garanta o seu livro e tenha uma boa leitura. E agora, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história do Joelson Oliveira. Ele que se realiza com a música e descobriu nela uma forma de evangelizar. A música sempre esteve presente na vida de Joelson. Desde muito cedo, ele despertou para esse lado artístico, mas foi através de um momento difícil em sua vida que ele resolveu usar a música para evangelizar. Basicamente, a música é o que eu sou, né? Eu sempre tive vontade de tocar, de ser músico, que no meu maior sonho era viver de música. Mas como a gente sabe que a realidade do nosso estado, nossa cidade é diferente, então eu trouxe a música para mim, para minha vida, como forma mesmo de agradecer a Deus pelo que Ele me deu. Porque eu passei por uma situação muito difícil, né, que foi a morte do meu irmão. Tinha um irmão mais velho, que ele não foi criado comigo. Mas em um determinado momento, o meu pai levou ele para morar com a gente. Só que como ele já tinha uma criação diferente, ele foi viver também outras experiências. E ele acabou se envolvendo com pessoas que não eram tão boas. E eu gostava muito do meu irmão, eu amava. Quando, para mim, receber aquela notícia que eu estava dormindo, eu acho que eram umas 10 horas da noite, foi um choque muito grande. Mas não só pela morte do meu irmão, mas porque eu estava andando no mesmo caminho que ele. E eu vi que se eu continuasse, eu ia ter o mesmo destino. E assim eu tomei a decisão de realmente buscar a Deus ou realmente tomar o mesmo destino. Quando criança, incentivado principalmente pela avó, ele frequentava a Igreja Católica, mas foi durante a sua crisma que Joelson de fato recebeu a confirmação da fé e decidiu que queria dedicar ainda mais os seus dons a serviço da Igreja de Deus. Sempre fui católico. Minha avó sempre me incentivou desde pequenininho. Ela sempre me levava para a igreja, primeiro comunhão, eucaristia. Mas foi aos 14 anos que eu realmente me encontrei, quando eu fui fazer a catequese de crisma. Aí lá eu encontrei o Maicon, que hoje é meu padrinho, e ele me incentivou. Foi ele que me ensinou a tocar violão, me ensinou a cantar, mas a minha figura maior de evangelização é ele, porque ele realmente me ensinou a usar a música para rezar, para mostrar que Deus existe. E no meu crisma eu realmente descobri que eu era católico e eu queria ser católico, eu não queria ser outra coisa. E foi a partir daí que eu comecei a minha caminhada realmente como cristão confirmado. Não, agora eu tenho certeza que eu quero isso. E fui levando a música comigo. A comunidade católica Ori também foi esse lugar de encontro com Deus e onde Joelson serve atualmente no Ministério de Música. A comunidade Ori chegou também no momento que eu estava mais precisando. Aqui para mim é uma casa que eu não tenho nem palavras para explicar. Foi um momento que eu estava passando de desemprego, eu estava minha cabeça muito ruim, crise de ansiedade, ataque de pânico, mas eu não tinha esperança de algo melhor, porque minha cabeça não estava bem. E quando eu conheci a comunidade, as pessoas aqui me acolheram de uma forma que eu comecei a sentir um amor que eu ainda não tinha conhecido. E aqui também eu tive um novo recomeço. Eu recomecei. Também juntamente servindo com o meu dom, mas aqui eu descobri um novo propósito, que é o resgate pela espiritualidade. Que aí eu agreguei mais uma vez a música e a espiritualidade junto. E são vários os depoimentos de pessoas que se sentem tocadas com o dom de Joelson. Entre eles, ele destaca uma em especial. Foi na celebração da missa de 7º dia de falecimento do esposo de uma senhora que ele nem conhecia. Uma vez eu estava tocando numa missa, que era uma missa de falecido, né? Que uma senhora ela não podia pagar a missa e ela ia ficar sem ninguém. Eu estava sentado ali de perto da árvore. Isso foi na paróquia de Santa Luzia. Estava sentadinho perto da árvore e eu vi que não ia ter ninguém. Aí eu estava de calção, como lá era no coro, ninguém ia me ver. Aí eu subi e comecei a cantar. E no final ela veio e me agradeceu porque eu cantei uma música que o esposo dela gostava muito, que era a Oração de São Francisco. E ela disse que lembrou muito o dia que conheceu ele. Isso para mim o cantar, o tocar, te trazer uma lembrança que
te dá aquele aconchego no coração, para mim vale mais do que qualquer outra coisa. Uma frase muito conhecida de Santo Agostinho diz que quem canta reza 2 vezes. Joelson entende bem essa frase e dedica o seu dom com a música ao serviço da evangelização. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Por amor, cura Jesus. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, no quadro Palavra do Pastor. Duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, celebrados conjuntamente porque deram também a sua vida pela mesma causa, a fé em Jesus. Você pode ver aqui uma representação dos 2 apóstolos que não é muito comum. Veja, por exemplo, que Pedro está com 2 rolos. Lembra as 2 cartas que ele escreveu, as cartas canônicas do Novo Testamento, a primeira e segunda carta de Pedro. Já o apóstolo Paulo está com vários rolos, são 14. As 14 cartas, começa da carta aos Romanos, né, vai a Colossenses, Coríntios, Gálatas, Efésios, etc. 14 cartas que Paulo escreve. E ainda outras que se perderam, que nós não temos no Novo Testamento. E os 2 símbolos estão ligados a 2 situações que eu vou me referir logo em seguida. Eu gostaria de lhes dizer, irmãos e irmãs que nos acompanham agora nesse programa Em Tuas Mãos, que há menos de um mês eu estive em Roma, junto ao túmulo de São Pedro, assim a um metro do local onde está a pequena urna com ossos do apóstolo. A gente desce nas chamadas escavações que foram feitas por arqueólogos desde o ano 1939, na época em que Pio XII era o Papa, e que desejou muito encontrar o túmulo do apóstolo, onde estava de fato. Todo mundo sabia que a Basílica de São Pedro havia sido construída sobre o túmulo do apóstolo. Mas onde estava este túmulo? Sabemos com toda certeza, está embaixo do altar, diretamente 4 metros abaixo do altar onde o Papa celebra nas grandes celebrações, ali celebra a Santa Missa, ou alguém por ele delegado. É chamado altar da confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pois bem, junto ao túmulo do apóstolo, nós encontramos o memorial da sua própria confissão de fé. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E por causa desta confissão de fé, Pedro foi levado ao Circo de Nero, que ficava bem próximo da colina vaticana. E ali ele foi, como vários outros cristãos, ou muitos outros cristãos, foi condenado à morte. E a morte na cruz, que era o tipo de morte mais violenta e mais dolorosa. Então, quando vão crucificá-lo, a tradição ininterrupta da igreja diz que Pedro disse: eu não mereço morrer como meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Por isso, Pedro tem ali a cruz, para lembrar, foi crucificado de cabeça para baixo. Já o apóstolo Paulo era cidadão romano, enquanto que Pedro era um simples pescador da Galileia, um homem de segunda categoria para o Império Romano, mas Paulo, que tinha nascido em Tarso, uma cidade imperial, tinha o título de cidadão romano. Não podia ser morto na cruz. Ele, quando foi condenado pelos irmãos de raça, os judeus,
por causa das divergências de doutrina, ele, de uma maneira lúcida e desejoso de ir adiante pregando o Evangelho, ele disse: eu apelo para o imperador. E então foi colocado em correntes, como vemos na figura, foi preso, algemado, levado para Roma e ficou algemado o tempo todo. Tinha guardas, mas era uma prisão domiciliar. E aí as mãos estavam atadas, mas a língua não. E ele continuava a pregar e a testemunhar, tanto que ele escreve numa das suas cartas: eu, prisioneiro de Cristo, como diz aos Efésios, nas cadeias por causa da fé em Cristo, mas homem com uma fé vigorosa. Quando chega o momento da perseguição de Nero, onde quiseram decapitar ou tirar as cabeças da igreja, eliminar as cabeças da igreja, Pedro, Paulo e outros, mas eles dois, sobretudo, que eram apóstolos, foram os mais conhecidos dessa perseguição. Então, Paulo é levado para fora dos muros da cidade e ali lhe cortam a cabeça. O túmulo de São Paulo está também dentro da igreja, chamada Basílica de São Paulo, fora dos muros. Ali eu estive também, de joelhos, orando pela nossa igreja arquidiocesana, pedindo pela perseverança da fé dos nossos irmãos e irmãs e me confiando a Ele para a pregação do Evangelho de Cristo. Então nós vemos quanto esta solenidade é importante. Você vai perguntar: mas o dia de Pedro e Paulo não é 29 de junho? Sim. A igreja transferiu a celebração para o domingo próximo por conta de que, não sendo dia 29 um dia feriado nacional, sendo só um dia santo, era melhor transferir a comemoração para o domingo, para que todos os católicos pudessem participar da missa e aí fazer a memória desses dois apóstolos. O dia não interessa tanto, o que mais interessa é nós comemorarmos a vitória de Cristo sobre a fraqueza e a glorificação de Cristo no testemunho de Pedro e Paulo. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que a exemplo de São Pedro e São Paulo, nós possamos fazer ecoar a mensagem do Evangelho de Cristo para todas as pessoas. A você, eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Vivemos contigo, estamos